Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de reconciliação. Um momento de paz, um momento de alegria, de estudo e reflexão da Palavra de Deus. Amém? Que essa tarde possa ser uma tarde cheia de bênçãos, cheias de revelação, e que o Espírito Santo de Deus venha a falar aos nossos corações. Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, esse momento de reconciliação, um momento de paz, de comunhão contigo, Senhor. Comunhão com todos os irmãos que estão nos assistindo, Senhor. Queremos declarar, Senhor, aqui diante de todas as pessoas, que nós não temos nada para oferecer, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, da Tua graça e do Teu favor em nós e sobre nós e através de nós. Paizinho amado e querido, nós te pedimos em nome de Jesus, vem Espírito Santo com a Tua presença nessa tarde, que a Tua presença seja sentida, Senhor, e que venha falar, tocar aos nossos corações, através do Teu infinito amor, através do Teu imensurável amor. Nós repreendemos no nome de Jesus toda distração e declaramos mentes e corações abertos para receber a Tua palavra, a Tua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Importante e difícil ao mesmo tempo, porque não é um tema fácil de ser abordado, mas que se faz necessário. Por quê? Quando falo que é um assunto de difícil abordagem, é que a maioria das pessoas, elas não querem trazer medo ao ministrar sobre esse tema, né? E medo de quê? Medo de quem é Deus, medo da presença de Deus. Mas vou avisando, né? Já vou avisando para vocês, a todos vocês, que não precisa ficar com medo, porque é um assunto bíblico, né? E o assunto hoje é sobre o temor do Senhor. Vamos ao texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz assim, o texto sagrado: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amados, primeiramente, não é? Nós devemos entender que medo não é temor, né? Muita gente confunde. De acordo com o dicionário, temor é um substantivo masculino da língua portuguesa usado para definir o ato ou efeito de temer. A Bíblia nos ensina que o temor é benéfico e deve ser, sim, encorajado. O medo é um detrimento, ou seja, é um prejuízo, é um dano. E não só deve ser desencorajado, como também superado. Amém? Portanto, há uma diferença entre medo e temor. O medo, amados, consiste em uma manifestação do nosso instinto. Ou seja, é a reação a uma ameaça à nossa vida. A resposta a um suposto perigo. Exemplo, quando nós vemos alguém em um precipício, nós precisamos falar, dizer, você corre perigo, né? E eu te falo, eu te digo, eu te aviso, porque eu gosto de você. Amém? Embora algumas pessoas, amados, saiam de perto de nós, meio que chateados, né? Ou aborrecidos, porque nós não gostamos de sermos corrigidos, né? De sermos exortados. Ninguém gosta, não é verdade? Porque dói, né? Nós gostamos mesmo é de sermos elogiados. Porque ser corrigido, amados, dá uma sensação de frustração. Mas o que nós não podemos fazer é ficar calado. É ficar de braços cruzados, né? Para ficar de bem com todos. Para ficar, né? Ou seja, nós não podemos ser omisso ou ser conivente com o erro ou o pecado. Vocês entendem isso, amados? Muitas pessoas até confundem, né? Supõem que ao tentarmos alertá-las, corrigi-las, acham que não estamos agindo em amor. Mas é justamente o contrário. Porque o amor diz a verdade. O amor, ele nos protege. Amém? Já o temor consiste no temor a Deus, que traz consigo muitas bênçãos. Bênçãos e benefícios, né, para nós. Lá em Salmos 111, no versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento
todos os que cumprem os seus preceitos. E o seu louvor permanece, subsiste para sempre. Amém? Lá em Provérbios também, capítulo 1, no versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Portanto, podemos ver que tanto a sabedoria quanto o conhecimento começam, iniciam com o temor do Senhor. O temor a Deus. Amém? Existindo aí, amados, uma grande diferença entre temer e sentir medo. Amém? E agora eu quero abrir um parêntese. Enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito Santo me trazia lembranças da minha infância e que me chamou muita atenção, essas lembranças trazidas hoje. Eu lembro quando eu era criança e fazia algo errado. Bastava, amados, um olhar do meu pai e eu já sabia, eu já entendia que aquilo que eu estava fazendo era errado, não era para eu fazer mais. E eu não sentia medo, não era medo. Eu sentia temor, Era temor, era respeito, porque eu sabia que ele me amava, E quem ama, cuida, quem ama, corrige, quem ama, protege. Amém? E assim é o nosso maravilhoso Deus para conosco, com todos nós. Ele age com amor. Amém? Porque o medo, amado, ele nos paralisa, O medo, ele nos deixa acovardados, amedrontados. O medo nos enfraquece e faz com que fiquemos cegos. Faz com que nós fechemos os nossos olhos. Amém? E não devemos ter medo, amados, nunca. Mas sim temor a Deus, ao nosso maravilhoso, ao nosso poderoso Deus. Hoje, amados, nós vemos as pessoas, muitas pessoas, tentando, que pregam a palavra, tentando suavizar o Evangelho, dizendo que a vida com Cristo é um mar de rosas, porque nós nos tornamos crentes, nós cremos em Deus, então tudo é uma maravilha, tudo. E não é bem assim, amados.
nós estamos sujeitos, nós crentes, igualmente a não crentes, estamos sujeitos, todos, a passar por batalhas, por dificuldades, por desertos e provações. Mas eu quero te dizer, porque o próprio Jesus, ele não nos prometeu que seria fácil, não é? Não seria fácil a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra. Mas ele nos prometeu que estaria conosco durante todos os dias, até a consumação. Ele também nos disse para termos bom ânimo, porque ele venceu e nós com ele venceremos. Amém? E não adianta, amados, querer dizer, querer falar uma coisa, quando na Bíblia está explícito, né? Porque a Bíblia, ela não esconde nada. Lá é só verdade. Ela diz o que é bom, o que é ruim, como tem que ser. Então não adianta a pessoa estar, vou dizer assim no popular, fulorando, como dizia minha mãe. Não é? Não adianta. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Amém? Mas não devemos ter medo. Nós devemos ter temor às coisas de Deus, às coisas do Senhor, a Deus e as coisas de Deus. Amém, amados? Então, amados, se você faz algo que não agrada a Deus, onde a verdadeira intenção, a verdadeira motivação não é agradável a Deus, você não está agindo corretamente. Talvez você esteja sendo motivado a fazer algo, a fazer coisas para que as pessoas possam te aplaudir, né? Fazer algo para que você leve aquelas famosas tapinhas no ombro, tapinha nas costas, né? E reconhecimento de homens. E isso, amados, é sem dúvida uma coisa ruim. Isso é um grande erro. Porque o mais importante não é sermos reconhecidos aqui pelo homem, mas reconhecidos, aprovados por ele. Amém, amados? Não adianta, olha como fulano prega bem, olha como fulano se veste bem, olha só, faz tantas coisas, agora tudo para impressionar, né? Para ser aplaudido. Mas eu quero te dizer, amados, que naquele dia em que estivermos face a face com o Senhor, e Ele disser: eu não te conheço, servo infiel. E aí, como você ficará? Como ficará esse servo infiel? Amados, que nós possamos viver aqui todos os dias de forma agradável aos olhos de Deus. Que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar
nas nossas vidas, para sermos aprovados. Aprovados por Ele e não por homens. Servindo pessoas, porque servindo pessoas, nós estamos servindo a Ele. Porque nós somos servos, servos de Deus. Amém, amados? Nós precisamos nós precisamos viver uma vida rendida ao Senhor. Uma vida totalmente rendida a Deus. Com sabedoria, sabendo remir o tempo, saber discernir a hora de parar e a hora de avançar. E quando você perceber, amados, que está errado, você deve recuar. Recuar, sim, recuar. Porque recuar não significa desistir. Por isso, amados, não tenha medo. Não tenha medo de reavaliar a sua rota. Se perguntando sempre: isso é agradável a Deus? Aquilo é agradável a Deus? Mas se você perceber que está errado e insiste em continuar, insiste em avançar, sabendo que está errado, você pode se dar mal, né? Pode se dar muito mal. Porque, amados, quando as leis espirituais são quebradas, consequências são experimentadas. Vocês entendem isso, amados? Lembrando aqui o que diz lá em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Amém, amados? Então, eu quero lembrar a você, eu quero te lembrar novamente, te dizer que é de responsabilidade nossa, né? Como filhos de Deus, como servos de Deus, como ministro que somos, né? Nós temos o papel, nós temos a responsabilidade de anunciar as boas novas, não é? De pregar a santidade de Deus, divulgar, comunicar às pessoas sobre o plano da salvação. Para dizer, para alertar a todas as pessoas que elas precisam viver uma vida santa. E não dizer apenas o que elas querem ouvir, mas dizer, falar o que elas
precisam saber, o que elas precisam ouvir, para que elas aceitem, para que elas recebam a Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Amém, amados? Para que elas possam mudar de posição, se posicionando em Deus. Amém? E não precisamos, amados, impor medo, mas sim, sempre, o amor de Deus e lhes mostrar a verdade. Porque é essa verdade que liberta. Como diz lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amados? Aleluia! Aleluia! Então, mostrar a outra pessoa que ela se encontra em perigo, isso é amor. E isso é o que o nosso Senhor Jesus faz conosco. Ele quer que tenhamos sabedoria. Sabedoria divina. E o conhecimento dessa palavra. O conhecimento da sua palavra. Ele quer, amado, nos mostrar. Ele quer nos alertar. Ele quer nos salvar. É da vontade de Deus que nós tenhamos o conhecimento da sua palavra. Que nós tenhamos, todos nós, a salvação. Amém, amados? E para finalizar, no versículo 13, fala de um julgamento que está por vir, onde cada um de nós será finalmente julgado. Onde o Deus será, o nosso próprio Deus será o juiz. Não somente porque tem o direito de nos julgar, mas porque Ele é perfeitamente apto e infinitamente sábio e justo. Será um dia onde tudo que foi feito aqui, tudo que nós tivermos feito aqui na terra, será averiguado. E o maior critério a ser julgado é se as obras, as ações, as nossas ações, se foram boas ou más. De acordo com a vontade de Deus. Ou uma violação dela. A palavra aí diz aqui, nesse texto, nesse verso 13.
até as coisas mais secretas, boas ou más, serão trazidas à luz para julgamento no grande dia. E essa, amados, deve ser a nossa grande preocupação, sermos corretos em nossa caminhada com o nosso Senhor, com o nosso maravilhoso, nosso poderoso Deus, para darmos o nosso testemunho com alegria. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. E aqui eu pontuei 5 regras bem explícitas, né, sobre o temor do Senhor para nós seguirmos, né? A primeira, ter atitudes de santidade e pureza. Ser fiel. A segunda, ser fiel a Deus. A terceira, adorar único e exclusivamente a Deus como nosso Senhor e Salvador. Quarto, aborrecer o mal. E quinto e último, viver uma vida de sabedoria e fé em Deus. Amém, amados? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, quando nós nos voltamos em direção a Deus, sempre somos movidos por 2 coisas, 2 atitudes, que é o amor e o temor a Deus. O amor é o que nos faz obedecer a Deus. Porque o amor de Deus nos constrange. Como diz lá em 2 Coríntios 5,14. Então, quando somos constrangidos pelo indescritível, imutável e incomparável amor de Deus, que se manifestou a nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do nosso Senhor, nós somos impulsionados a crer e a obedecer a sua palavra. Amém, amados? E o temor? O temor a Deus é que nos leva a deixar de fazer o que Deus condena. Lá em Êxodo 20, versículo 20, Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para os provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis mais. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. E como diz também
lá em Provérbios 16, 6. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Amém, amados? Isso é o que faz o temor ao Senhor. Não é uma questão de ter medo. É uma questão de respeito, de reverência. Amém? Concluo então que se não amarmos a Deus mais do que tudo, não conseguiremos ter um coração que obedece. E sem temê-lo mais do que qualquer outra coisa, ou mais do que qualquer outra pessoa, não poderemos honrá-lo nem glorificá-lo. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Nós devemos pedir a Deus sempre que Ele nos fortaleça, que Ele nos aperfeiçoe a cada dia e nos faça crescer cada vez mais no amor e no temor ao seu santo nome. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Amados, quando o temor do Senhor é uma realidade, como algo gravado, impresso nas nossas vidas, quando nós vemos o temor do Senhor como uma realidade, nada nos falta. Como diz lá em Salmos 34, versículos 7, 8 e 9, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Aleluia! Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que os temem, aos que o temem. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Amados, que essa mensagem tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor, por essa tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nos vivifica, Senhor, nos santifica, nos purifica, nos lava, Senhor, com o teu precioso sangue. Que nós possamos, através do teu infinito amor, guardar, Senhor, seguir os teus mandamentos. Que nós possamos, não por medo, mas por temor ao teu santo nome, que nós possamos
que nós retenhamos a graça que nos foi dada através do nosso Senhor Jesus. E sirvamos agradavelmente, com reverência e com devoção ao nosso maravilhoso Deus, com amor e com temor, sempre em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, eu quero dizer mais só uma coisinha para encerrar. O temor do Senhor nada mais é do que uma outra maneira de descrever a confiança no Senhor. Mas a palavra temor, ela acrescenta conotações de reverência, de respeito e admiração a Ele, ao nosso maravilhoso Deus. O temor do Senhor é o oposto de uma superficialidade lisonjeira. Ou seja, quem vai desce. E esta humildade não se importa de depender totalmente dele, do Senhor. E este temor é doce, porque nos mantém perto, nos mantém próximo a Ele, ao nosso maravilhoso Deus. Amém, amados? No entanto, o temor do Senhor, ele requer comprometimento até que ele retorne, até que ele volte. Porque nós, amados, nós fomos chamados como ministros do Evangelho para representar o reino de Deus, um reino de santidade, de justiça e pureza. E isso requer, amados, comprometimento, requer renúncia. Amém? Lá em 1 Pedro 1, 5 ao 17, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, ou Ele é santo. Amém, amados? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras, as ações de cada um, andai em temor. Ou seja, amados, temei ao Senhor todo o tempo, durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa jornada aqui na terra. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. A todos vocês, beijo no coração de cada um, final de semana abençoado, cheios de sabedoria e conhecimentos da palavra de Deus. Não com medo, mas com temor e amor
ao nosso maravilhoso Deus. Porque como diz lá em Hebreus 12, 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia! Beijo e até a próxima sexta-feira, querendo Deus.